Imagine um menino nascido em meio ao luxo de palácios dourados, com a mãe mais poderosa do Egito e o pai mais influente de Roma. O que parecia ser uma bênção divina, logo se tornaria sua maldição. O nome dele? Cesarião, um rei coroado, antes de aprender a andar. Um símbolo frágil entre a paixão de Cleópatra e a ambição implacável de Otaviano. Enquanto Roma e Egito se digladiavam, Cesarião era o elo, o peão de uma guerra que ele nunca escolheu lutar. A vida desse jovem não foi marcada por aventuras, mas por intrigas, traições e o medo constante de que o seu sangue, meio romano, meio egípcio, fosse também a sua sentença de morte. Cesarião nasceu no auge do poder de Cleópatra VII, a rainha que desafiou Roma com seu magnetismo e inteligência. Ela via naquele bebê o herdeiro de dois mundos, o legado ptolemaico e a glória de Roma. Seu nome verdadeiro, Ptolomeu XV Filométor César, era mais do que um título. Era uma promessa de que o Egito não seria engolido pelo monstro romano sem deixar sua marca. Mas essa esperança logo se transformou em temor. Ainda no berço, Cesarião foi proclamado Rei dos Reis, um título que mais atiçou a cobiça romana do que o protegeu. Enquanto crescia nos corredores de mármore e seda de Alexandria, seu destino se entrelaçava cada vez mais com o futuro de sua mãe e com o punhal de Roma. Enquanto Cleópatra apresentava Cesarião como o filho legítimo de Júlio César, o general romano nunca o reconheceu oficialmente. Para Roma, aquele menino não passava de um detalhe inconveniente, uma ameaça viva ao poder e à ordem que César havia construído. O Senado romano, moldado por desconfiança e ambição, não aceitava um herdeiro egípcio para o trono do maior império do mundo. César, estrategista e político habilidoso, adotou Otaviano como seu herdeiro legítimo, selando assim o destino de Cesarião como um fantoche político nas mãos de sua mãe. Cleópatra, no entanto, não se deu por vencida. Viu em Cesarião uma carta poderosa no jogo das alianças e intrigas palacianas. Mandou cunhar moedas com o rosto do filho e o exibiu em procissões luxuosas, cercado por sacerdotes e soldados, como se fosse o legítimo príncipe romano. Mas, nos corredores sombrios do poder, Cesarião era apenas uma peça num tabuleiro perigoso. Otaviano, o herdeiro adotivo, compreendeu desde cedo que qualquer sombra de dúvida sobre sua legitimidade poderia minar seu caminho até o trono. Roma não perdoava rivais. A cada banquete e debate no Senado, Cesarião era citado como ameaça, um lembrete de que, enquanto vivesse, ele seria uma faísca capaz de incendiar a frágil paz romana. O menino que nasceu em berço de ouro carregava, nos ombros frágeis, o peso de um império em guerra. Se essa história te prendeu do início ao fim, imagina o que ainda temos para te revelar. Não deixe que a chama da curiosidade se apague. Agora, clica no botão de like e se inscreva no canal para não perder nenhuma reviravolta da história que Roma tentou apagar. Cada clique teu é como um exército inteiro ao nosso lado, fortalecendo essa legião de apaixonados pela história. Junta-te a nós agora e ajuda a manter viva essa chama de conhecimento. Teu apoio faz toda a diferença. Vem com a gente. História viva. Apoie essa saga. Quando Júlio César caiu sob as lâminas de Bruto e seus conspiradores, o destino do Egito virou de cabeça para baixo. Cleópatra, sempre astuta, percebeu que seu maior protetor havia sido arrancado brutalmente do tabuleiro romano. Com Cesarião nos braços, ela partiu de Roma como quem carrega um império nas mãos frágeis. Alexandria, com seus palácios banhados pelo sol do Nilo, parecia oferecer segurança, mas a sombra de Roma se estendia até lá. No Egito, Cesarião foi entronizado ao lado da mãe,
consolidando o poder ptolemaico em meio a intrigas e receios. Cleópatra sabia que, sem César, o menino seria a única carta política para manter sua coroa e o futuro de Alexandria. A cada banquete, a cada cerimônia, Cesarião era exibido como um troféu, um lembrete vivo de que o Egito ainda desafiava Roma. Mas por trás das cortinas de seda, Cesarião era apenas uma criança. Entre as paredes de mármore, brincava com brinquedos de ouro, sem entender que o próprio sangue poderia ser seu maior inimigo. Enquanto Marco Antônio e Otaviano duelavam pelo poder supremo de Roma, Cesarião, o herdeiro silencioso, era o alvo perfeito. Para uns, uma esperança, para outros, uma ameaça. Uma criança que não tinha escolha sobre o mundo que herdaria, mas que carregava o peso de uma coroa e o medo de ser apenas mais um mártir na grande arena da história. As doações de Alexandria foram o ponto alto da vaidade política de Cleópatra e Marco Antônio. Diante de uma multidão extasiada, Marco Antônio ofereceu a Cesarião o título de Rei dos Reis, uma coroação que incendiou o orgulho romano e selou o destino de uma criança que sequer entendia a grandiosidade de suas responsabilidades. Cesarião, então com 13 anos, foi transformado em símbolo de poder e resistência oriental, governante teórico de terras que jamais controlaria de fato. Cleópatra, sempre manipuladora, mantinha as rédeas firmes. Cada decreto, cada acordo, cada moeda cunhada era uma cartada política. Uma tentativa desesperada de manter viva a chama ptolemaica diante do fogo romano que crescia. Cesarião, vestido em trajes luxuosos e cercado por bajuladores, desfilava como um fantoche em procissões suntuosas. Sacerdotes, soldados e diplomatas serviam de moldura para o espetáculo, mas o menino era apenas um boneco no grande teatro do poder. Enquanto Roma via com desdém a arrogância egípcia, Marco Antônio e Cleópatra encenavam seu último ato de rebeldia. Cesarião, em meio a tudo isso, respirava a poeira de uma guerra que o destino já parecia ter decidido. Seu título de Rei dos Reis era apenas uma peça no xadrez político que a cada movimento aproximava o xeque-mate de sua própria existência. A Batalha de Ácio foi o golpe fatal que mudou o destino de Cesarião e de toda uma dinastia. Em águas gregas, as forças de Marco Antônio e Cleópatra ruíram sob o poder das legiões de Otaviano. Alexandria, a cidade dos deuses e dos faraós, virou refúgio para os derrotados. O palácio, que antes transbordava luxo e intrigas, transformou-se num labirinto de medo. Conspirações surgiam em cada canto. Oficiais desertavam em troca de clemência romana. Soldados vendiam sua lealdade a preço de ouro. No meio desse caos, Cesarião, ainda adolescente, era mais um alvo do medo que consumia sua mãe. Treinado desde pequeno para ser rei, agora se via prisioneiro do próprio título. Cada corredor que percorria parecia um túmulo à espera de seu corpo. Guardas se revezavam, mas todos sabiam que Otaviano marchava como uma maré imparável. O Egito, outrora senhor do Nilo, estava prestes a se tornar mais uma província na vasta engrenagem romana. Cleópatra, astuta e orgulhosa, tentava manter as aparências. Festas, banquetes, promessas vazias de vitória. Mas o luxo era apenas uma máscara para o desespero. Cesarião, o último suspiro de uma linhagem lendária, sentia o peso de ser filho de César e Cleópatra e o medo de que esse mesmo sangue o transformasse em alvo. Após a vitória esmagadora em Ácio, Otaviano não perdeu tempo. Suas legiões avançaram rumo a Alexandria com uma frieza calculada, transformando cada cidade conquistada em exemplo de disciplina e poder. O Egito, outrora símbolo de grandeza e misticismo, tremia diante do rugido das águias romanas.
Cleópatra tentou de todas as formas negociar a sobrevivência. Enviou mensageiros, propôs alianças, tentou comprar tempo usando Cesarião como moeda política. Mas Otaviano, frio e implacável, não via a rainha como uma aliada em potencial, e sim como uma inimiga a ser derrotada. Enquanto isso, Cesarião assistia ao cerco de Alexandria pela janela de seu quarto, vendo o brilho metálico das armaduras refletido nas águas do Nilo, como se fosse o prenúncio de um destino inexorável. As muralhas, antes consideradas intransponíveis, cediam ao peso das legiões e das máquinas de guerra. Dentro do palácio, a atmosfera era de desespero disfarçado. Conselheiros murmuravam conspirações, soldados sussurravam sobre deserções, e o medo se tornava tão denso que podia ser tocado. Otaviano não via Cesarião como uma criança indefesa, mas como uma ameaça viva, um herdeiro do trono de César que poderia unificar Roma e Egito contra ele. Cada passo de Cesarião era seguido por olhares de desconfiança, e cada palavra dele poderia ser interpretada como traição. O Egito estava prestes a se tornar apenas mais uma província na vasta sombra do Império Romano. A derrota de Cleópatra e Marco Antônio era inevitável. Alexandria, a outrora poderosa cidade, tornou-se um palco para a humilhação. O cerco de Otaviano foi implacável, transformando muralhas em escombros e sonhos em pó. Cleópatra, orgulhosa e imbatível em seu próprio jogo de poder, compreendeu que a única saída seria a morte. Não aceitaria desfilar acorrentada pelas ruas de Roma, exibida como troféu de guerra. Marco Antônio, seu aliado e amante, ferido pelo próprio punhal, agonizava, chamando pela rainha entre lamentos. Cesarião, no meio de tudo isso, assistia, impotente, ao desmoronar de seu mundo. O palácio, antes resplandecente com ouro e seda, agora respirava medo e silêncio. Os aliados de sua mãe desapareciam como fantasmas e a glória de Alexandria evaporava em fumaça. Cada sala do palácio, cada escada de mármore, cada corredor iluminado por tochas, parecia um túmulo para o menino que não sabia onde procurar refúgio. O suicídio de Cleópatra e Marco Antônio foi o último ato de uma tragédia que ninguém ousava interromper. A morte dos pais transformou Cesarião em alvo indefeso. Roma não aceitava herdeiros de reis derrotados. A política era implacável, com filhos de inimigos vencidos. O trono de Cesarião virou pó, antes mesmo de ele poder reivindicá-lo. O menino que nascera para unir dois mundos agora estava sozinho diante do maior império do planeta, com a espada da história apontada para o seu pescoço. Após a morte dos pais, Cesarião acreditava ingenuamente que poderia retornar a Alexandria e retomar o trono que julgava ser seu por direito. Mas a cidade não era mais a mesma. O palácio, que antes abrigava reis, agora estava ocupado pelas legiões romanas. Os corredores de ouro e mármore haviam sido transformados em quartéis, e soldados estrangeiros patrulhavam cada esquina como se fossem donos do lugar. Cesarião foi capturado, antes mesmo de chegar aos portões do palácio. As ruas, que antes vibravam com desfiles triunfais e festas, agora estavam silenciosas, como se guardassem luto por uma era que chegava ao fim. Otaviano não hesitou. Ordenou a execução de Cesarião para eliminar qualquer vestígio de ameaça ao trono romano. Alguns dizem que ele foi estrangulado. Outros afirmam que uma adaga selou seu destino. Pouco importava como. O que restava era o fim de uma linhagem que unira Egito e Roma num último suspiro de glória. O Egito tornou-se província imperial, e Alexandria, que outrora fora o farol do mundo, virou apenas mais um porto romano. Cesarião, que nascera como a esperança de uma nova era,
Morreu como um símbolo de derrota. Sua história virou eco, uma lembrança amarga de que o poder romano não tinha espaço para rivais. Um menino transformado em ameaça política, condenado por ter nascido do amor ou da ambição de Cleópatra e Júlio César. No coração frio das decisões políticas de Otaviano, havia um homem, Arrius Didymus, o conselheiro que entendia de poder como poucos. Foi ele quem argumentou com frieza cirúrgica que dois herdeiros de César não poderiam coexistir. Para Otaviano consolidar sua ascensão como o novo Augusto, precisava eliminar qualquer dúvida sobre sua legitimidade. Cesarião, ainda que jovem, carregava o sangue de César. E esse detalhe para Roma era perigoso demais para ser ignorado. Didymus usou a lógica implacável dos romanos. Um herdeiro vivo seria sempre uma ameaça potencial, capaz de unir dissidentes, atrair generais descontentes e reacender guerras civis. Cesarião era a fagulha que poderia incendiar todo o império. Na Roma pragmática, não havia espaço para sentimentalismos. Cleópatra e Marco Antônio estavam mortos. O Egito já era apenas um troféu de guerra. Restava apenas Cesarião, a última peça do tabuleiro. Seu fim foi decidido sem julgamento, sem compaixão, sem qualquer chance de redenção. Foi uma sentença fria, tão rotineira quanto o recolhimento de impostos ou o envio de legiões. A história romana, implacável com seus inimigos, escreveu mais uma página de sangue ao decretar a morte de um menino cujo único crime foi ter nascido. Otaviano saiu de Alexandria não só com a vitória militar, mas com o coração endurecido pela lógica que transformava herdeiros em ameaças e ameaças em cadáveres. A morte de Cesarião marcou o ponto final em uma história que começara séculos antes, quando Alexandre o Grande conquistou o Egito e fundou Alexandria como um símbolo de poder helenístico. Durante 3 séculos, a dinastia ptolemaica governou misturando tradições gregas e egípcias em uma fusão única. Mas Roma, implacável, não aceitava rivais. Com Cesarião morto, o Egito foi oficialmente anexado ao Império Romano e transformado em uma província governada por prefeitos enviados de Roma. Alexandria, que outrora fora o farol do mundo antigo, passou a ser um porto militar, dominado por legiões e burocratas. O brilho das coroas, as festas suntuosas, os templos erguidos para deuses vivos, tudo isso virou poeira sob o peso das águias romanas. Cesarião, o último sopro de esperança de uma fusão entre o Oriente e o Ocidente, foi sepultado não apenas na terra do Nilo, mas também no silêncio da história. Seu corpo, pouco lembrado pelos cronistas, virou apenas mais um detalhe em meio às páginas de guerras e conquistas que transformaram Roma no senhor absoluto do Mediterrâneo. O Egito nunca mais seria palco de coroações, de rituais faraônicos ou de rainhas sedutoras. Roma transformou o Egito em mais uma província, fria, burocrática, ordenada, e sufocou a chama de uma cultura milenar que acreditava ser eterna. Cesarião morreu como viveu, sem escolha, vítima da ambição humana. O menino rei, que deveria ter sido um elo entre 2 mundos, virou apenas um sussurro perdido no vento da história. Se essa história despertou em você a mesma sede de conhecimento e justiça que moveu Cleópatra a lutar até o fim, imagine o quanto podemos crescer juntos aqui. Cada like que você deixa e cada inscrição no canal é um passo que damos rumo à transformação. Não apenas para você, mas para todos que buscam enxergar além do que os livros contam. Faça parte desta jornada de descobertas históricas e juntos vamos transformar a forma como vemos o passado e o futuro. Apoie essa jornada. História transformadora. Inscreva-se.